Aí nós aqui outra vez. É bom, vocês já viram. De qualquer forma, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui com vocês. Parece incrível, incrível. Eu passei 15 anos com dor nas costas. Aí eu fui em vários médicos. E alguns deles disseram, olha, você vai ter que esperar piorar para fazer uma cirurgia, botar um parafuso, botar sei lá o quê. Enfim, me transformar num humanoide. Ia ser uma espécie de robô, né, que do jeito que queriam restaurar. Aí eu orei a Deus tanto, orei, pedi a Deus, Senhor, o Senhor criou o mundo em 6 dias. Puxa vida, custa nada fazer uma vértebra nova para mim? Porque eu falei assim, eu disse, Senhor, o Senhor podia até me dar uma coluna nova inteira, mas nem estou pedindo uma coluna nova, estou pedindo um pedacinho aqui, uma pecinha. E eu orei, aí no outro dia pela manhã, acordei, fui dar aula, voltei mancando, e pedindo a ele. No dia seguinte, quando eu voltei da escola, estava dando aula, eu vim mancando para casa, a televisão ligada, ninguém estava assistindo, e uma mulher loira alta falando assim, eu quero dizer para você, você que está me assistindo agora, você que sofre de dores na coluna lombar. A televisão estava ligada, ninguém estava assistindo, as minhas filhas ligaram, e eu estava tirando as coisas do bolso, de costas para a TV. Aí eu disse... Eu, naquela época, passei muito tempo falando sozinho. Era uma espécie de reação à dor. Eu precisava também já de um psicólogo a essa altura. Então, eu me voltei para a televisão e falei assim, puxa, essa mulher está falando comigo. Aí ela disse, você pode vir aqui em São Paulo e tal... temos atendimento grátis, já temos feito trabalho com gente de terceira idade, não sei o quê. Eu fiquei empolgado, aí depois disse assim, mas como é que eu vou para São Paulo? Dou aula aqui na Bahia. São Paulo? Ah, São Paulo. Eu fiz assim com o braço e virei de costas. No que eu virei de costas, ela disse assim, mas se você mora no Norte e Nordeste... Eu conto isso, as pessoas pensam que é piada, não é de fato. Eu me virei e disse assim, agora a senhora está falando comigo. Eu conversando com a televisão, assim, num papo bem intenso, né? E aí eu pensei que ela disse assim, você tem que procurar um bom fisioterapeuta e vai cuidar de sua postura, fortalecimento e alongamento. Vai demorar, mas você vai ficar bom. Aquilo ali me encheu de ânimo de tal maneira que eu imediatamente peguei o telefone, liguei para um médico em Feira de Santana, um ortopedista, fui lá, peguei a autorização, fui fazer fisioterapia, fiz fisioterapia 8 meses e não fiquei bom. Deu uma melhoradazinha, não fiquei bom. Aquela altura, minha fé já vacilava e eu disse, meu Deus, me ajude. E eu percebi que os fisioterapeutas, eles faziam alongamento e postura, mas não faziam fortalecimento, musculação. Diziam que minha situação era meio séria, que eu tinha uma protrusão, que ia para lá, ia para cá, pinçava aqui, pinçava ali, eram muitas pinças, e eu não tinha, eles não davam conta. Eu disse, mais fácil. Aí eu falei já tinha falado isso para 2 professores que riram de mim de forma bem incrédula, mas para esse outro, que era professor de fisioterapia, eu estava já me preparando para caminhar e fazendo uns alongamentos. Eu disse assim, olha, Deus me revelou, mas falei sério mesmo, assim, Deus me revelou pela televisão. Deus me revelou pela televisão que eu tenho que fazer alongamento, postura e fortalecimento. Vocês só estão fazendo 2 coisas, está faltando a terceira parte. Eu só não vou sozinho, porque a orientação lá da revelação é que tem que ser com um bom profissional de fisioterapia. É um professor. Senão eu já teria ido sozinho. Aí ele disse, pastor, para isso aí. Dando risada, né? Em 1 mês eu fiquei bom. Foi um milagre. E eu passei meses viajando e disse, onde é que está a minha dor? Eu sentia falta da minha dor. Ela me acompanhou 15 anos, eu não acreditava que eu estava curado. Eu passei meses de uma euforia, aquela euforia assim, por dentro de mim, onde está a minha dor, eu não tenho mais dor, eu não acreditava que existia vida sem dor. E ali estava eu, feliz. Então, são coisas que eu não sei se vocês têm essa experiência, eu fico desfrutando algumas coisas que Deus me deu, e eventualmente, isso já faz cerca de 20 anos, e eu eventualmente me lembro e sinto esse prazer. Eu não tenho dor, eu estou em pé, porque eu falava, doía, pensava, eu não conseguia sentar, eu não conseguia levantar, eu voltava, eu dirigia chorando às vezes de tanta dor, e hoje eu não sinto nada. Eu digo, Senhor, obrigado pelo seu milagre.
Olha, Deus faz coisas extraordinárias, maravilhosas na nossa vida. Deus opera o impossível. Deus faz coisas quadradas rolarem, coisas sem asa voarem. E Deus fez essa igreja levantar voo e decolar, sendo totalmente anti-aerodinâmica, sociologicamente falando. A igreja adventista não tem nenhuma lógica porque ela cresce. Nenhuma lógica. A não ser o milagre de Deus. Uma igreja que prega para não comer isso, não comer aquilo. As coisas que o pessoal mais come é presunto, bacon e banha. Né? Dá até quase que um partido político, PBP. Né? Então, é o que mais as pessoas comem. Guardar sábados, é problema de vestibular, é problema de emprego, é problema disso. É uma questão, o preconceito que a igreja adventista e é que aceita, que é isso, que é isso. E o pessoal não aceita que nós não somos seita. Então, é aquela perseguição. Mas a igreja adventista, antes de 1919, um cidadão que era um grande pregador adventista, disse assim, essa igreja adventista vai acabar em 50 anos. Ele falou isso em 1800, alguma coisa, morreu em 1919. Foi o Dudley Cartwright. Ele disse, a igreja adventista vai desaparecer em 50 anos. Essa igreja não tem condições de existir. Ela é muito impopular. Tudo que a gente ensina é impopular. A gente ensina que não existe inferno, o pessoal diz que tem inferno. A gente diz que morre e fica esperando, o pessoal diz que vai direto para o céu. Tudo a gente demora mais. É ou não é? Não pode, não pode, não pode. E o que é bom demora para chegar, né? Então, esse é muito impopular, etc. Então, aquela coisa toda. Pois bem, a igreja adventista estava apenas em uma meia dúzia de países, e a igreja adventista está em mais de 200 países, e é uma das igrejas que mais cresce. Quer dizer, ela voa mais alto do que aquelas que oferecem tudo. Deus é um Deus de milagres, certo? Desde uma vértebra na coluna lombar, até a igreja como um jumbo voando pelo meio do céu, pregando a tríplice mensagem angélica, nós vivemos de milagres, só basta abrir os olhos para ver. Vamos agradecer a Deus por esses grandes milagres que Ele tem, porque Ele cuida de nós. É lamentável que o pecado entrou no mundo e o mundo está desmoronando, mas Deus, na sua misericórdia, escora o mundo com sua graça e Ele ainda vale a pena viver para servir a Deus. Porque Ele é o verdadeiro dono de... Desde a sua coluna que dói, o calo no pé, a dor de dente e a vida dessa grande igreja, com milhões de pessoas em mais de 200 países, com milhares de dialetos, idiomas, pregando o evangelho, idas e vindas, com problemas, com dificuldades, mas avançando e crescendo, nós precisamos agradecer a Deus, porque vivemos de milagres. Nós vivemos de milagres. E isso é o espírito da mordomia, reconhecer que Deus é o dono de tudo. Em Salmo 24, versículo 1, tem uma clássica passagem, também repetida em 1 Reis, capítulo 29, né, no discurso de Davi, onde ele diz lá no Salmo, e repete isso no discurso, onde ele fez a campanha para a construção do santuário, o templo de Jerusalém. Né? Talvez o empreendimento evangelístico mais duradouro de todos os tempos, porque durou 1000 anos aquele santuário. Claro, ele foi destruído 2 vezes, foi reconstruído, mas apesar dessa descontinuidade temporária, o tempo total de vida do santuário dá 1000 anos, você entender que ele foi destruído no ano 70. Houve 70 anos de cativeiro babilônico, mas ele também durou depois do ano... Depois Jesus veio mais 70 anos, então ele é do ano 1000 mais ou menos, cerca de 1000 anos, porque Davi e Salomão está mais ou menos nessa época, 900, 980, 1000 antes de Cristo. Então veja bem, uma campanha que Davi fez para edificar o templo, ele morre, o seu filho constrói o templo de Jerusalém, e ele entrega tudo que ele tinha, tudo que era propriedade particular, e tudo que ele podia doar enquanto rei, antes de morrer, ele fez essa doação, para aquele projeto. De fé, ele morreu, mas foi o projeto evangelístico, a tenda de evangelismo, que ganhou mais almas possivelmente. Vinha gente de todo o planeta, talvez, visitar o templo de Jerusalém e ouvir a palavra de Deus e adorar o verdadeiro Deus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os... Pois bem, nós não temos hoje um templo no sentido físico construído assim,
mas nós temos a Igreja Adventista. A Igreja Adventista é um templo, que é uma casa de oração para todos os povos. O objetivo da igreja é levar o Evangelho ao mundo todo para que preparemos um povo para a breve volta de Jesus. Essa concepção espiritual que deve estar em nossa cabeça. Não podemos olhar apenas a dor na coluna, nós temos que olhar o Deus da coluna. Não? O Deus da nossa igreja. Deus é grande, a obra da igreja é grande, é maravilhosa, é extraordinária. A gente tem que pensar nos grandes projetos de nossa vida. Para que nós vivemos? Por que nós existimos? Qual o objetivo de viver? Não podemos viver simplesmente para comer, para se alimentar e para esperar morrer e acabou. Há pessoas que se dedicam a projetos extraordinários, pessoas que se dedicam a salvar as baleias, tem gente que quer salvar os golfinhos, o boto cor-de-rosa, o mico-leão dourado, tem gente que quer salvar gente também de crises sociais, de problemas diversos. Tem ONG para tudo nesse mundo. Mas nenhuma ONG, nenhum projeto, nenhum ideal é tão sublime quanto o projeto da Igreja de Jesus Cristo. E Ele é o dono da igreja. É a Ele que nós servimos. Então, o nosso projeto, como oficiais de igreja, tesoureiros, pastores, é abrir a mente dos irmãos para que eles não estão numa igrejinha simplesmente para fazer uma reza e voltar para casa. Eles estão fazendo parte de um grande projeto de Deus, um plano grande de Deus, um projeto global de Cristo para salvar almas, dar fim ao pecado e restaurar aqui no mundo um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Nós somos assim, Adventista não pensa pequeno, nós não temos uma barraquinha de esquina para angariar dinheiro para ficar rico. Nós temos um projeto de salvação de almas para a honra e glória de Deus. Nós pensamos grande. Adventista não pensa pequeno, Deus é sempre tudo grande. Deus disse, encham a terra, eles pecaram, Deus chama Noé, enche a terra de gente fiel, houve queda de novo, Deus chama Abraão, vamos encher a terra, todas as nações da terra vão ser abençoadas em ti. Aí vem Abraão, o povo de Israel falhou, vem a igreja tropeçou, levanta a igreja adventista, restaurador de brechas, de veredas para morar, e vamos, qual é o seu projeto? O nosso projeto não é Itaboraí é pouco para a gente. Aliás, eu diria que nós somos modestos. Já estão colonizando aí, querendo colonizar a Lua e Marte. Nós, adventistas, somos um povo humilde. Nós não queremos Marte, nem a Lua. Vamos dar isso para os evangélicos, os católicos. Nós só queremos o planeta Terra. É muito, é sério, pedir demais. Tem tantos planetas no sistema solar, nós só queremos a Terra para o Evangelho, para salvar almas. Então, esse é o projeto de Deus, um projeto grande. E nós temos que pensar grande. Eu faço parte desse projeto. Se Jesus não voltar agora, eu vou morrer. Mas eu terei participado de algo significativo, de algo valioso, de algo nobre, de algo sublime, entendeu? Essa igreja não surgiu por motivos políticos, não foi briga de político, não surgiu por problema de adultério, depois racharam, cada um fundou a sua igreja, não surgiu por causa de dinheiro, como muitas denominações surgiram, não surgiram de fraude documental, como algumas que eu poderia mencionar o nome aqui, surgiram, que a história da igreja, das igrejas, fraude documental, falsidade ideológica. Tem denominações aí famosas, estão aí atacando a igreja adventista, que os fundadores deles são condenados nos Estados Unidos por fraude documental e fraude ideológica. É falsidade ideológica. A igreja adventista, você não tem problema de adultério entre nossos fundadores, você não tem problema de desfalque de roubo, você não tem história de apropriação indébita, de enriquecimento ilícito, de apropriação do dinheiro da denominação, você não tem isso. Você não tem briga por poder para a questão de ficar rico, para questões políticas, nada disso. Só tem um pecado entre os adventistas pioneiros e os adventistas modernos. Nós queremos preparar-nos e preparar outros para ir para o céu. Olha, o pecadão nosso, é esse aqui. Esse é o nosso grande erro. Nós queremos somente ir para o céu. Foi isso que eles fizeram, venderam tudo, arriscaram a própria vida. Você pega o livro Igreja Remanescente, a irmã White tem um capítulo que ela fala, nós demos tudo, demos nossa vida e todos os recursos para esse grande movimento. É um dos últimos sermões dela na Associação Geral. Nós demos tudo e Deus agora, o Espírito de Deus há de guiar nossos líderes, nossos irmãos, para dar cabo dessa obra e consumar a mensagem, a pregação da mensagem em todo mundo. Isso para vocês. Deus é verdadeiro dono de tudo, não só do ponto de vista material, mas é dono da sua igreja. E Ele vai levar a cabo essa igreja ao sucesso. Agora, quando nós falamos, Deus é dono de tudo, está lá em Salmo 24, versículo 1, do Senhor, a terra é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós estamos falando de santificação.
Porque Deus é o dono de tudo. Ele é o dono do nosso tempo, do nosso talento, do nosso corpo, né, do nosso recurso. Pense bem, essa frase, Deus é o dono de tudo. Eu falei de minha coluna vertebral até a igreja como um todo. O planeta Terra, tudo é de Deus. Ok? Então, quando nós pensamos nisso, nós vamos do macro para o micro, no físico e no espiritual, no social. Deus é o dono de tudo. Então, Ele é dono do mundo e dos que nele habitam. Então, Ele é dono de nós. Nosso corpo. Mas Ele é dono do que está dentro do nosso corpo. Mordomia faz um apelo aqui para o nosso corpo. Uma igreja santificada, uma igreja cujos pensamentos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, ou tudo que é respeitável, de acordo com a tradução, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? A Bíblia está preocupada com o nosso pensamento, com o nosso coração. Existe essa relação mente. Veja, as pessoas querem dizer que Deus é para orar, vou para a igreja, mas Deus não se meta na minha vida. Eu me lembro de um rapaz que saiu para namorar. Ele e a menina dele. Ele é do Rio de Janeiro aqui. E eu estava sentado com minha namorada em frente ao salão de atos no IAE. E ele passou com a namorada dele e disse: bom final de semana, era uma sexta-feira, não me lembro bem, assim, era um final de semana. Bom passeio, viu? Mas tomem cuidado, hein? Cuidado, juízo, hein? Aí brincando, aí ele respondeu: nem ore por mim, que no meu namoro eu não quero que o Espírito Santo se meta. Algum camarada estava em teologia esperando para ser pastor e não queria que o Espírito Santo se metesse no namoro dele. No fim, acabou não dando certo o namoro e ele também não deu certo para o ministério. Mas onde o Espírito Santo de Deus não está, não vai dar. Não vai dar certo mesmo, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude. Então, nossa mente pertence a Deus. Não é só a questão do dinheiro e do tempo. Há um apelo para a nossa santificação, porque uma igreja ela é forte na medida em que seus membros são fortes. Uma corrente é forte na medida que os elos são fortes. Se nós tivermos uma corrente de aço com um elo de madeira, a corrente será tão forte quanto o elo de... É por isso que nós temos que ser fortes espiritualmente, manter a vida espiritual em dia, orar, consagrar a nossa vida a Deus, santificar a nossa vida, cuidar dos nossos pensamentos. Uma irmã disse assim: pastor, eu penso pensamentos tão maus o tempo todo, que quando eu penso de não pensar, o pensamento é que manda em mim. Eu não consigo me livrar desse pensamento, né? Aí é que ela estava brigando tanto com o pensamento que ela esqueceu de pensar em Deus, que ajuda. Eu disse: a senhora não vai brigar com o seu pensamento, deixa o pensamento quieto. Quando ele vier, a senhora começa a cantar hinos de louvor a Deus. Quando vier o mau pensamento, a senhora não luta contra ele, não, a senhora vai ler a Bíblia. Decore trechos da Bíblia, recite a Bíblia de cor. Na hora que vierem os maus pensamentos, você vai ver que o Espírito de Deus tem poder de expulsar trevas e de iluminar cantos escuros da nossa vida. Porque quanto mais você briga com ele, você fica de cara a cara com ele. E quem olha muito para uma coisa, acaba não tirando a vista daquilo, entendeu? Então você fixe no bom para que o mal desapareça. Não fique fixando o mal para que o mal vá embora, que o mal não vai embora. Ele só vai embora se Jesus tirar ele da sua vida. Olhe para Jesus e o mal vai desaparecer, né? Então, conversando sobre isso, a mordomia é um apelo para a santificação. Nós não podemos ter uma igreja com oficiais que não sejam consagrados. Não podemos ter uma igreja com pastores que não são consagrados. Ele é dono de tudo, do nosso corpo, das coisas pequenas, das coisas grandes. Ele é dono da nossa alma, ele é dono da nossa sexualidade. Do Senhor a terra é a sua plenitude, o mundo e os que nele. E se ele é dono de nós, ele é também dono de tudo que está dentro de nós. Hoje em dia ninguém quer que se metam na sexualidade. Sexualidade é uma coisa muito particular. Dá até processo falar. Hoje as pessoas podem... Eu nasci num corpo humano, mas eu me sinto um cachorro. E aí eu quero casar com a cadela. Existem essas histórias todas que as pessoas dizem, né? Olha, eu me sinto uma bananeira, vou casar com uma bananeira. Então, existe uma loucura por aí, porque as pessoas perderam o rumo, numa subjetividade translocada. Então é hora da gente pensar assim: quem sou eu? Nós somos filhos de Deus. A minha sexualidade pertence a Deus. Então, quando eu penso em sexo, eu sei que eu quero fazer sexo com a mesa, mas não, Deus não criou um homem à mesa. Eu preciso renunciar a essa mesa que eu amo tanto e procurar alguma coisa.
Nós não podemos ceder e nos dobrar à nossa carnalidade, à nossa natureza pecaminosa. Nós temos que mortificar as obras na carne, diz o apóstolo São Paulo. O que é a espiritualidade? Deus é dono de tudo. A Bíblia informa, a parte de Jesus é muito clara, diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia, diz a versão de Lucas, é o único que usa essa frase, a cada dia, tome a sua cruz e... Note, é uma renúncia com certo sacrifício, porque cruz não é instrumento de lazer, certo? É de dor, ok? Então é mortificar mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode transformar isso, eu fiz uma versão minha própria, demosteniana, eu botei assim, é uma adaptação, às vezes eu faço assim, essas simplificações para eu mesmo entender melhor. Eu digo assim, ó, quem quiser ser cristão, corra para longe daquilo que você está doido para correr para cima. Ficou mais claro assim? Você corre para longe, e corre para longe do pecado, que é o que sua carne quer, e corre para longe, vai para os braços de Jesus, braço de Deus. Então é uma renúncia, só que é uma renúncia que não vai te deixar com um problema de complexos, de traumas, porque você faz isso por amor, você faz por prazer. Veja, uma mãe que renuncia ao seu sono e à sua comida para ficar com o seu bebê que está sofrendo, a alegria dela, o prazer dela é atender o apelo do seu amor. Ela não pode ser feliz comendo e vendo o filho sofrendo, larga tudo lá e corre para cuidar da criança. É ou não é? O amor se sente feliz em renunciar, se for renunciar para atender o objeto do seu amor. O amor ganha perdendo, se enche se esvaziando e se realiza negando a si mesmo. Ah, isso é o amor. Entendeu, poeta? São vocês que inspiram a gente a falar essas coisas. Então, o amor é isso, a gente tem que... Negue-se a si mesmo, mas eu sou feliz, porque eu estou me negando a mim mesmo, mas é por alguém que eu amo muito, que é Jesus. Eu não tenho... O Senhor Jesus merece muito mais. O Senhor Jesus merece muito mais. Isso é mordomia. Mordomia é uma entrega extraordinária na vida da vida nas mãos de Deus. A mordomia cristã é algo realmente divino, algo puro. Eu me lembro que a gente não pode... A mordomia quebra barreiras e quebra preconceitos. Olha, quer ver? Eu estava na classe de teologia e estavam discutindo esse assunto. Do Senhor, a terra é sua plenitude, o mundo os que nele habitam. E então falou-se sobre acarajé na Bahia, que o pessoal come acarajé, outros não comem, olha, coisa para ídolo, não sei o quê. E aí veio a questão de se come, porque tem as acarajézinhas pequenininhas que joga que é para o santo lá, que nem sei se o nome certo é isso, o santo, né? Então ela joga lá para a entidade, etc. E eu disse que aí não pode comer, pode não comer. Eu disse, mas o que é que a Bíblia diz? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, né? Eu disse, olha, o feijão fradinho é de Jesus. O sal, a cebolinha, o coentro, o azeite de dendê, até a bacia de alumínio, e até a mulher que está mexendo ali com a colher de pau. A colher de pau também é de Jesus e ela mesma. Todo mundo é de Jesus ali. Só que a mulher não reconhece isso. Mas o fato dela não reconhecer não diminui a propriedade de Deus sobre ela. Não diminui. Então, aquele bolinho é de Jesus. Aquele bolinho, estão dizendo que é do outro, mas não é não. Pegaram toda a matéria-prima de Jesus, pegaram uma pessoa que foi comprada com sangue de Jesus, fizeram o bolinho, agora quer dizer que não é de Jesus. É de Jesus, senhor. Eu vou comer o de Jesus. Para ilustrar que Deus é o dono de tudo. Nós somos seus mordomos, nós somos administradores. Por isso que Paulo diz, tudo bem, respeite quem não quer comer, respeite. Mas isso, o ídolo não é nada. Tudo é são as palavras dele. Tudo é do Senhor. Respeite, se você não se sente bem, não tem minha questão pessoal, você não está se sentindo bem. Mas que é de Jesus, é. Eu entro numa experiência minha própria, tudo é de Jesus. Eu estava no curso de teologia, já estava faltando uns 11 anos para eu me aposentar e tinha um doutorado para eu fazer, já vinha 20 anos de promessa e não acontecia por algumas razões. Aí o pessoal dizia, mas você vai fazer um doutorado agora. Eu disse, não vou fazer mais não, agora não dá mais não, que eu vou ficar velho. Vou levar 4, 5 anos para fazer, vai ficar 5 anos para me aposentar, e o pessoal vai ficar dizendo, Demóstenes só recebeu o doutorado da igreja por consolação. Prêmio de aposentadoria.
Aí disse, eu não vou fazer não, e tem mais, eu não vou fazer porque vai gastar o dinheiro para fazer um doutorado, para eu me aposentar. Você vai pagar um doutorado para esse camarada, ele vai se aposentar. Então, se eu vou fazer, se for na Universidade Federal, pertinho, para não pagar nada, e eu vou continuar trabalhando. Não vou parar de trabalhar, vou fazer nos intervalos, viajando, no aeroporto, dentro do avião, que eu vou fazer o meu doutorado. E fiz. Mas como é que eu fiz? Eu fui fazer numa área que não era a minha área, que era o doutorado em psicologia. Eu tinha feito um mestrado na área de psicologia social e ambiental. Mas eu fui competir com psicólogos, com mestres em psicologia, que eram professores da própria universidade, inclusive. Aí eu cheguei, o pessoal disse, vai lá, demonstra lá que vai dar certo. Sempre aquela torcida louca, que não é eles que vão meter as caras na bola. Então, vai lá. Aí eu disse, tudo bem. Na mesma hora, eu larguei, fui para casa, me ajoelhei junto à cama, onde eu dormia. Isso era talvez entre 3 e 4 horas da tarde, não lembro bem. E aí eu fiz a seguinte oração, disse, Senhor, o Senhor sabe, assim, a vontade de fazer o doutorado, já faz tanto tempo, o pessoal foi demorando, me enrolando e não deu certo. Então, é o seguinte, Senhor, eu quero fazer o doutorado, mas não quero fazer agora, eu estou com vergonha, porque fica negócio, a igreja paga eu fazer um doutorado, para doutorado de consolação, alguns irmãos não entendem, vão dizer assim, gastou dinheiro desnecessariamente com o pastor Demóstenes, ele podia estar trabalhando, não sei o quê e tal. Aí eu queria fazer o seguinte, eu queria te pedir, eu já me formei lá, tem 15 vagas para o doutorado em psicologia, na Universidade Federal. 3 são para a África e 12 são para o Brasil. Olha, Senhor, o Senhor sabe, está escrito lá, do Senhor a terra... Aí citei esse salmo. Citei esse salmo, aí fui cobrar. E do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo os que nele habitam. É claro, na UFBA eles não acreditam no Senhor. Eles acham que o Senhor nem existe. Na oração, dizendo isso. Eles acham que o Senhor nem existe. Mas o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é a terra, é só o mundo que nele habita. Então, lá tem 12 vagas, eu vou lhe pedir uma só. Eu estou pedindo uma vaga assim. A mesma coisa da coluna. Porque Deus resolve tudo. Jesus é o dono, é o verdadeiro dono, irmãos. A gente é que não acredita nisso. Faltando, irmãos, uma semana para... Eu preparei o projeto do doutorado e a documentação mandei e postei no último dia. Sexta-feira à tarde, eu pedi ao monitor que trabalhava comigo, você me faz um favor, desça a cachoeira e poste isso lá. Se não postar hoje, eu perco a inscrição. E o menino foi e postou. A minha documentação foi aceita, eu fiz toda a seleção e passei. E os professores que competiram comigo perderam, irmãos. Isso é um absurdo, irmão. Ainda Deus faz absurdos para nós, irmãos. Quando a gente acredita que Ele é o dono de tudo, mas não é que eu passei, fiz doutorado o tempo todo, a professora, que era ateia, dizia que a sua tese não vai dar tese, esse tema é batido, esse tema é um estímulo maravilhoso. Isso não vai dar tese, Demóstenes. Isso é batido, isso acabou, já está esgotado esse tema. E quando terminei de preparar tudo, depois de vários processos, vai, vem, vai, e depois deixa eu fazer. Quando terminei, que eu mostrei para ela, ela mandou e-mail, parabéns, você tirou o leite da rocha. E tem mais. Fui aplaudido, minha tese foi recomendada para ser uma das melhores teses daquele tema do ano pela CAPES, irmãos. Foi elogiado, eu fiquei assim, o tempo todo, glória a ti, Senhor, glória a ti, Senhor, glória a ti, Senhor. E quando terminou tudo, quais são suas palavras de agradecimento? Depois que eles assinaram a ata e disseram, declaro Demóstenes doutor em psicologia, aí que leram a ata e tal, eu peguei a cópia, você quer dizer alguma coisa? Eu digo, louvado seja Deus! Na realidade, foi uma manifestação meio pentecostal, mas foi porque deu vontade de fazer, de agradecer, porque foi Deus mesmo, do Senhor a terra e a sua plenitude. Então, assim, nós precisamos acreditar em Deus. É uma relação pessoal com Deus. Dá uma dor de coluna, irmãos, que a gente tem, um unheiro no pé. E vocês riem, porque vocês não acreditam, Tomé moderno. É verdade. A irmã White disse, ela diz, as pequenas coisas que tiram a nossa paz, que nos incomodam, Ele está atento a isso. As pequenas coisas que tiram a nossa paz, Ele, cuidando das galáxias do universo, e preocupado, você está preocupado que seu pé está com unheiro. Ele está ali dizendo, está sofrendo, minha filhinha querida, meu filho. Ele está vendo tudo. Desde a hora que eu pedi a dor na coluna, até a hora que eu pedi, Senhor, me dá essa vaga. Ele cuidou de tudo.
Ele cuida de você. Mordomia cristã é espiritualidade na prática, é reconhecer que Deus é dono de tudo. Nós somos apenas seus mordomos. Somos apenas seus mordomos. E a tarefa de vocês é inspirar, primeiro, ser fiéis, irmãos. Inspirar a igreja a ser fiel. Ser fiéis. Não adianta você... Eu contei a história do piloto, vou contar uma história para terminar, que já estou em saldo negativo de 2... Mas para não ferir minha tradição de passar um pouco do tempo, o pastor Denis, que me acompanha, já me convida sabendo desse abuso, né? Eu fui diretor do Colégio Adventista, fui tesoureiro, vice-diretor e fui diretor-geral. O Colégio Adventista em Salvador era um maior colégio, na época tinha 2.100 alunos, eu fiquei lá durante 7 anos. Depois eu fui ser professor de teologia, tinha terminado o mestrado em teologia, fui ser professor de teologia no IAM, depois acabei dando aula também de psicologia, todas essas coisas lá. Houve a crise, não sei quantos se lembram, da crise da URV, o período da URV, que depois virou o Plano Real, vocês sabem, o Plano Real tinha, primeiro foi aquele processo do URV, que foi uma moeda tampão que eles criaram, não foi? Para depois chegar no real. Tá. Bom, naquele período teve assim um problema com as escolas, porque houve a fiscalização muito severa com as escolas e ficou proibido de aumentar preço, de negociar preço de mensalidade, não é isso? Então, assim, houve prisão de diretor de escola, etc. E tal. E a crise foi muito grande, ele chamava as escolas filantrópicas, não só as adventistas, todas as escolas filantrópicas, que estavam com dificuldades financeiras e queriam renegociar com os pais, eles chamavam de pilantrópicas. Eu fui intimado na procuradoria lá, da Defesa do Consumidor, para quê? Porque eu tinha negociado com os pais, né, para reformar a mensalidade que não estava pagando a folha de pagamento, tá? Expliquei, conseguimos, mas aí fui intimado, fui denunciado, intimado, foi lá, acabou resolvendo a situação. Mas eu estou contando isso para chegar na história, que tinha uma senhora idosa, ela já tinha quase 70 anos, isso mostra que uma pessoa depois dos 60 ainda pode ser útil, né? O nome dela era Yolanda Piva. Ela era presidente do sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino. E Yolanda Piva, eu acho que ela era do sindicato da federação. E eu vi uma entrevista com ela, né? O pessoal estava entrevistando, e eu fiquei assistindo a entrevista no saguão, esperando a consulta, ela está sendo entrevistada, eu me aproximei e fiquei assistindo ela, dizendo o seguinte, é uma senhora, ela usava aquele colazinho de pérolas falsas, que as velhinhas gostam de usar assim, as velhinhas não, desculpa, as senhoras idosas distintas gostam de usar. Aí, toda arrumadinha, toda bonequinha, toda coisinha assim, então ela dizia assim, com uma vozinha rouquinha já, ela dizia assim, senhores diretores, nós estamos vivendo uma época, quase exatamente essas palavras, não está 100% porque também é demais, né? Mas assim, senhores diretores, nós estamos vivendo uma época de crise. Olhe bem, uma época de crise, onde estão nos considerando criminosos, bandidos. Nós estamos numa época em que os diretores e administradores escolares devem conhecer suas planilhas, devem conhecer suas despesas, devem ter boa relação com seus pais, com seus alunos, porque os senhores vão ser chamados, e eu já tinha experimentado a crise, vocês vão ser chamados pelas autoridades para dar conta do trabalho de vocês. Vocês vão ser chamados como criminosos. E vocês têm que ter consciência e falar com firmeza. Vocês têm que ter convicção na hora de falar, ela dizia. E aí ela usou uma expressão, diz assim, o diretor de escola não pode se dar o luxo, nem pode se permitir piscar. Porque se ele piscar, senhores, ele já perdeu. Esse discurso é para vocês. Só mude o nome. Diretores de escola para tesoureiros e diretores de mordomia. Pastores, membros de igreja. Principalmente vocês que são líderes de igreja. Líderes de mordomia e tesoureiros, vocês têm que ter
conhecimento da doutrina que Deus, pelo Espírito Santo, levou a vocês. Não negligencie esse conhecimento. Leiam. Vocês não podem se dar o luxo de alimentar pensamentos negativos, descrenças. Almas precisam de vocês. Vocês precisam ser fiéis, porque não se admite um diretor de mordomia, um tesoureiro, um pastor que não é fiel. É preciso ter uma experiência com Deus. Se você tem dor na coluna, se você tem sonhos, peça a Jesus, porque Ele é o verdadeiro dono de tudo. Jesus, eu não consigo vencer isso, ajuda-me. Se você for a Ele em oração e com lágrimas se necessário, você não sairá dali sem ser atendido. Quando eu me levantei naquele dia, da beirada da minha cama, eu sabia, irmãos, e Deus é minha testemunha, que aquela vaga era minha. Eu tinha uma convicção no meu peito. E eu postei e sabia que no final tudo ia dar certo. Para a honra e glória de Deus. Você tem que vencer pecados, você tem que orar muito, você tem que ler a palavra de Deus, você precisa deixar de ver coisas mundanas e dedicar mais às coisas edificantes da vida espiritual. Você pertence a Deus. Você, seu corpo, sua vértebra, seu dedo, seu sexo, seus pensamentos são de Jesus. Você é de Jesus. Ele não vai abrir mão de você nunca. Só se você desistir dele. E nós, pela graça de Deus, não iremos desistir. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda a graça de entender que a verdadeira mordomia é espiritualidade na prática. É santificação de si mesmo. E depois transmitir aos outros a convicção que Deus nos deu. Você não pode gaguejar que nem aquele piloto. E você não pode piscar, como dizia a Yolanda, falecida Yolanda Piva. Você não pode piscar. Se você tiver titubear, almas podem se perder por causa disso. Seja firme e Deus abençoe. Amém.